Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem aí, do outro lado da telinha, né? Depois de uma ausência aí, né, de vídeos, né? Vamos dar continuidade aqui às pesquisas, às análises, às reflexões, né? Como anda hoje, né, o nosso nível, né, de percepção da realidade nos nossos tempos, né? Haja vista, começou a Copa, né? Já começaram os jogos, né? Então, antes de se iniciar os jogos, aconteceu ali uma cerimônia de abertura, como é comum até nas Olimpíadas, né? Uma cerimônia ritualística de abertura dos jogos da Copa desse ano de 2026, né? E simbologias muito significativas e curiosas, intrigantes ali também, né? Remetendo ali algumas, né, gestos com as mãos, muito típicas, né? Daquele triângulo com o olho que tudo vê, né? Aqueles gestos típicos, né? De cada, em que os artistas, né? Ou há certas danças ou símbolos, né? Que estão ali, muito interessantes e curiosos, também fazem parte daquele ritual, né? Se vocês pesquisarem por aí, né? Vocês podem até encontrar, né? Um símbolo, né? Como se fosse um espiral, né? Que também contém até na taça, né? Na taça do mundo, da Copa do Mundo desse ano também, né? Muito escondidinho ali, quase que imperceptível, né? Olho nu, né? Mas tudo, né? Hoje no sistema tem o seu significado, até mesmo para aqueles que não conseguem perceber, né? Com clareza, né? O que nós podemos ver, né? Vivemos hoje, né? A realidade, né? Não aconteceu nenhum tipo de catástrofe, né? Ou nenhum tipo de, né? Algum acontecimento, né? Significativo que houvesse de perturbar, né, a calmaria, né, ou a anestesia das pessoas em relação aos jogos, né, ou a diversão, ou o entretenimento das pessoas. As pessoas continuam seguindo com as suas vidas, com suas rotinas, né? Os problemas continuam acontecendo pelo mundo, pelo país, né? Nós já sabemos muito bem, né? O aumento das coisas, né, continua, né? O padrão de vida cada vez mais caindo de alguns brasileiros, né, no nosso país, né? O padrão de vida financeiro caindo, né, à medida que o custo de vida vai aumentando cada vez mais, para um nicho, uma classe seleta de pessoas poderem usufruir de certas comodidades ou privilégios, né, em que uma classe menos favorecida não tem nenhum tipo de favorecimento ou, né, aproveitamento desses recursos, né. Muitos vão sendo deixados à margem, né, e os problemas vão continuando, né, a violência, né, o domínio, né, de uma situação que engloba, né, uma desestabilização silenciosa e orquestrada, né, para que ninguém perceba, né, através, né, da permissividade, né, dos poderes instituídos em permitir com que a violência e a criminalidade continue tomando a frente, né, continue dominando o meio de vida e os modos de vida de cada cidadão, né, oprimindo cada cidadão, né, de muitas maneiras, né, hostilizando, intimidando, né, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, né, especialmente as do Nordeste do Brasil, né. Então vemos algo realmente muito curioso acontecendo, né. As pessoas vão ficando se sentindo cada vez mais acuadas, né, cada vez mais levando uma vida cada vez mais medíocre, além daqueles que seria esperado que elas vivessem, né, uma condição de vida em que ela vai, né, tornando cada vez mais precarizada, né, enquanto algumas pessoas vão se beneficiando, né, de toda essa, né, impressão de dinheiro, de moeda, né, impressão, né, da moeda fiduciária, né, inflacionária babilônica, que nós fazemos uso todos os dias, não é mesmo? Pois bem, vamos aqui
né, a matéria do dia, né, muito interessante, que é um react aqui de um vídeo que eu vi, né, sobre um cemitério filisteu, né, descoberto por arqueólogos em Israel, né, no Ascalão, aqui, né. Então vamos à matéria aqui, né, aqui da uma revista digital, né, que eu encontrei aqui, né, depois eu mando o link pelo vídeo, que estiveram sepultadas durante mais de 2.600 anos, né, então nós devemos sempre checar a fonte para ver se realmente são informações fidedignas, que elas realmente são verdadeiras, né. Agora os seus esqueletos começam a contar não só como foram enterradas, mas também como viveram os filisteus, os inimigos, né, dos cristãos, né, que, das quais um deles, o Golias, duelou com Davi ali, né, o gigante filisteu do passado, né, o inimigo dos cristãos, né, mas também como viveram os filisteus, o povo referido da Bíblia, né, como diz aqui, né. Então, como diz a matéria aqui, né, a lenda à volta dos filisteus, né, o povo gigante Golias da Bíblia começa a ser descoberta aqui, né, na cidade de Ascalão, no sul de Israel, no primeiro cemitério desta misteriosa população desaparecida há cerca de 2.600 anos. Né? Então, uma câmera funerária aqui de outrora, um arqueólogo norte-americano, né, de pincel na mão, retira delicadamente da terra arenosa o esqueleto intacto de um filisteu, um gigante, né, os homens de fama do passado, né, que inclusive na época dos gigantes haviam várias criaturas híbridas, né? Houveram criaturas híbridas de diversas formas, né? Inclusive os filmes de Hollywood denotam algumas criaturas dos filmes, como Jack, o Caçador de Gigantes, né? Como filmes também que existem A Lenda das Sereias, criaturas híbridas com corpo de touro, cabeça de, cabeça de touro, corpo de homem, né? Híbridos, né? E nesse caso aqui, as descobertas arqueológicas favoreceram ali estudiosos e cientistas extraírem DNA dessas ossadas, né? Provavelmente para estudos e possivelmente, né, até mesmo trazer de volta os gigantes do passado, não é mesmo? Curioso isso. Então, nessa câmera funerária, o arqueólogo norte-americano, né, retira aqui delicadamente, né, da terra arenosa o esqueleto intacto de um filisteu enterrado com um pote de barro que terá tido óleo perfumado, ânforas, né? E estava junto ao seu crânio, né? Como diz aqui, a coroação de anos de escavações, né? Então, entusiasmados, aqui o arqueólogo Daniel Master, né, o diretor da expedição Leon Levy, de Ascalão, né, apoiada pela Universidade de Harvard, supervisionada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, né, com 145 ossadas descobertas, né, diz aqui, esperamos compreender não apenas os seus rituais fúnebres, mas também como viviam esses gigantes, não é mesmo? Como diz aqui Daniel Master, né, agência de notícias, né? AFP, né? Então, há 30 anos aqui, de várias missões arqueológicas de expedição, né? Leon Levy, Escalão, uma cidade na costa da Mediterrâneo, cerca de 60 quilômetros do sul de Tel Aviv, tem procurado um cemitério filisteu para que se fizesse um primeiro grande estudo sobre este povo. Segundo as indicações de um inspetor reformado da Autoridade de Antiguidade de Israel, as primeiras sepulturas foram descobertas em 2013. Num forte antigo de Escalão, que no seu apogeu como cidade portuária filisteia teve 13 mil habitantes e onde hoje existe um parque natural. Curioso, né? Então, para encontrar as câmaras funerárias, né, os arqueólogos tiveram que escavar até cerca de 3 metros de profundidade. Séculos depois de o espaço ter sido usado como cemitério filisteu, os romanos utilizam-se para cultivar vinha, né? Como diz aqui, né? Quem eram os filisteus aqui? Né? A origem desse povo do mar, designação igualmente atribuída aos seus contemporâneos, né, do atual Líbano, os fenícios, né? É incerta, né?
como diz aqui, né? Será que eram oriundos, como mostram suas peças de cerâmica, encanadas e negras, né? Da civilização micênica, né? Das ilhas gregas, será? Né? Em vez disso, vinham de uma tribo local do deserto da montanha. Né? É certo que eram aqui na região semita, né? Onde até se sabe que estiveram presentes ao longo de uma pequena faixa costeira, que vai desde a atual Gaza até Tel Aviv, entre 1200 a.C. a 600 a.C. Né? Como diz aqui Daniel Master. Né? Então, comerciantes e marinheiros orgulhosos de filisteus. Aqui os filisteus falavam uma língua de origem indo-europeia. Não praticavam circuncisão e comiam porco e cão, como testemunham ossos encontrados nas ruínas de 4 outras cidades filisteias vizinhas, né? Gate, Gaza, Asdod e Ecrom, que formavam a sua nação. Né? Como a história dos filisteus aqui é conhecida principalmente pela imagem muito negativa, né? Os inimigos e vizinhos dos israelitas faziam deles na Bíblia. Né? Os filisteus são mencionados no Gênesis, né? E sobretudo o livro de Samuel descreve a captura da Arca da Aliança Judaica pelos primeiros filisteus e a célebre duelo do guerreiro gigante filisteu contra Golias contra Davi. Né? Gigante filisteu, Golias contra Davi. Né? E segundo as descrições aqui, né? Vem o adjetivo filisteu para designar uma pessoa que de maneiras avessa à cultura e às artes, né? Da época, né? Como diz aqui, né? Muito interessante isso, né? Os gigantes híbridos, né? Será que há possibilidade não muito distante, né, dessas criaturas, né, que eram os homens de fama do passado, amedrontadores, hostilizadores, né, intimidadores, retornarem? Né? Isso o tempo dirá. Né? Também mais outro tema aqui, muito interessante, né, sobre programação preditiva e revelação do método, o teatro psicológico do controle social. Aqui da revista Estilo Urbano, por Renato Cunha. Né? Uma matéria de 21 de junho, né, 2026. Né? Como diz aqui, né? A programação preditiva e revelação do método, amplamente discutidos em teorias midiáticas, esotéricas, o controle social. Né? Até já mencionei a respeito disso em vídeos anteriores. Né? O que seria a programação preditiva aqui? Né? Ela é descrita em círculos de crítica de mídia alternativa como uma técnica de guerra psicológica em que os meios de comunicação de massa, como filmes, Hollywood, séries de TV, livros e jogos, introduzem deliberadamente conceitos, tecnologias ou cenários de crise antes que eles ocorram na realidade. E o principal objetivo aqui não é prever o futuro de forma profética, mas sim planejá-la, não é mesmo? Condicionar a mente do público a familiarizar-se ou ser adestrada a uma determinada ideia, como uma fraudemia global, o ataque cibernético massivo ou implementação de um Estado totalitário. Ou também a resistência psicológica da população diminui drasticamente quando a situação se manifesta no mundo real. Né? E quando o evento planejado finalmente acontece, a mente humana tende a aceitá-lo como uma progressão natural, familiar ou inevitável da história, em vez de uma agenda artificialmente orquestrada. Né? Pois bem, isso neutraliza possíveis reações de revolta, choque ou questionamentos profundos contra o sistema. E a revelação do método aqui, popularizada por pesquisadores independentes críticos do ocultismo, como Michael Hoffman, em sua obra Secret Societies e Psychological Warfare, a revolução do método, refere-se à exposição intencional abertas dos planos, crimes ou símbolos das elites governantes para o público em geral. Diferentemente da programação preditiva, que opera de forma subliminar nas sombras,
do inconsciente antes do evento. A revelação do método ocorre durante ou após a execução da agenda. Então ela funciona como uma exibição pública de poder, onde os manipuladores mostram exatamente o que fizeram ou estão fazendo, muitas vezes camuflados sob a etiqueta da ficção. Né? Muito interessante isso. Vocês podem encontrar a matéria, né? Aqui no estilo urbano, né? Sobre as características principais aqui da programação preditiva, antes e revelação do método durante ou depois, né? Mecanismos psicológicos e objetivos ocultos, né? E a relação simbiótica, né? Dos conceitos que formam um ciclo contínuo de controle comportamental. Né? E a programação preditiva planta sementes na imaginação popular para que o evento real floresça sem forte oposição. Né? Logo em seguida, a revelação do método joga a verdade na cara do público, através da própria cultura pop, selando a dominação ao provar que o plano nunca esteve realmente escondido. Então tem gravuras aqui também, muito interessantes. E usos também das sociedades secretas na mídia e no cinema. Né? O cinema, né? E a geração da apatia e desespero, né? Como diz aqui, né? Ao expor seus métodos na ficção de forma idêntica à realidade, as elites criam um fenômeno psicológico do desamparo aprendido. O que é isso? O cidadão comum passa a sentir de forma inconsciente que as forças que controlam o mundo são tão onipresentes, infalíveis, que qualquer tentativa de resistência ou busca por justiça é inútil. Não é mesmo? O cidadão se torna impotente e incapaz de realizar qualquer mudança que possa vir a impactar no coletivo ou no mundo à sua volta. Porque cada indivíduo, né, ele encara de uma forma segundo como ele se sente dentro dele mesmo. Né? O ser humano, o indivíduo, ele reflete os seus anseios, o desamparo, ou alegrias, né? De acordo com as suas expectativas pessoais de vida, né? De sua origem, né? E como ele vai enxergar o mundo à sua volta e à sua frente. Né? Então, exemplos clássicos aqui debatidos na cultura pop, os Simpsons frequentemente citados nos fóruns alternativos por preverem crises políticas, acidentes globais e tecnologias décadas antes do mercado real. Né? Então, o exemplo mais popular aqui é a programação preditiva, né? Como o filme de Stanley Kubrick, né, de Olhos Bem Fechados, né? Como eu já havia mencionado em outro vídeo. Né? Matrix e distopias tecnológicas, enfim. Né? E a supremacia da engenharia da apatia. Né? A ilusão da impotência. Né? E a Matrix humana, o poder criativo roubado. Né? O poder da atenção e o despertar pelo desprezo. Né? Muito curioso aqui. Né? Para traçar algumas análises e alguns estudos. Né? E cada qual pode realizar ou fazer, né? Em seu momento de descanso e de repouso, de mais um dia de trabalho de labuta. Não é mesmo, legendas? Pois bem, deixo com vocês mais esse vídeo muito interessante, em mais um, com um novo título. Sobrevivendo às ilusões fabricadas. E até a próxima.